Capítulo 5 Garras do Passado Parte 1 A câmara subterrânea da Corte das Corujas, onde Batman se viu cercado por dezenas de garras de espertos, era o epicentro de uma batalha que lhe havia pressentido, mas nunca imaginou em tal escala. O ar pesado e eletricamente carregado pulsava com o zumbido sutil dos garras, que pareciam emanar uma energia fria e sobrenatural. A luz esverdeada, pálida e fantasmagórica, banhava a cena em um brilho sinistro, realçando as máscaras de coruja vazias e os olhares mortos dos assassinos reanimados. Você é tolo, morcego. Um inseto que pensa que pode desafiar o curso da história. A voz grave e autoritária do líder da corte ecoou pela câmara, amplificada por algum dispositivo oculto. Sua máscara, mais ornamentada que as demais, parecia encarar Batman com uma arrogância milenar. Você está em nosso domínio agora. E aqui, você não é o predador. Você é a presa. Dezenas de garras se moveram, seus corpos rígidos no início, mas rapidamente relaxando em uma postura de prontidão mortal. O som metálico de suas garras afiadas raspando na pedra encheu a câmara, um coro orquestrado e aterrorizante. Eles se espalharam, cercando Batman, formando um anel de morte. Batman não recuou. Ele havia caído, mas não havia sido quebrado. Havia sido torturado, mas não havia cedido. Ele estava em menor número, mas sua determinação era inabalável, sua raiva era uma chama fria que ardia em seu peito. Ele tirou 2 batarangues de seu cinto, as lâminas prontas, seus olhos brancos fixos nos garras que se aproximavam. Vocês podem ter governado das sombras por séculos, mas esta noite seus segredos serão expostos. Batman rosnou, sua voz distorcida pelo modulador, mas carregada de uma promessa sombria. Vocês acharam que me quebraram. Apenas me deram um motivo para lutar mais duro. Vocês tocaram na minha família. Agora verão o que o Batman é capaz de fazer. O ataque foi coordenado, quase um balé macabro de destruição. 3 garras investiram simultaneamente, um pela frente, 2 pelos flancos. Batman reagiu com a velocidade de um raio, um borrão em meio à luz esverdeada. Ele bloqueou o ataque frontal com os seus antebraços reforçados, sentindo o impacto das garras. Girando, ele usou o impulso de seus oponentes para lançá-los um contra o outro, o som de corpos chocando-se ecoando. Ele desferiu um chute giratório em um garra que se aproximava por trás, atingindo sua têmpora com uma força brutal. O assassino caiu, mas já começava a se mover novamente. A regeneração deles era quase instantânea. Alfred, eles são muitos. Preciso de uma distração. Batman comunicou no rádio, sua voz tensa. Ele jogou 3 batarangues explosivos em pontos estratégicos da câmara, visando as colunas e o altar. Entendido, Mestre Bruce. Acionando sequência de sobrecarga nos circuitos da câmara. A voz de Alfred respondeu, calma e focada, vindo da Batcaverna. As explosões dos batarangues foram pequenas, mas precisas, lançando fragmentos de pedra e fumaça. Simultaneamente, as luzes esverdeadas da câmara começaram a piscar freneticamente, sobrecarregando, e um zumbido estridente encheu o ar. Os garras, por um breve momento, hesitaram, seus movimentos mais lentos. Batman usou a confusão a seu favor. Ele lançou uma granada de fumaça concentrada, que rapidamente preencheu a vasta câmara, obscurecendo a visão. No caos da fumaça, ele se moveu, atacando os garras com golpes precisos e brutais. Ele não podia matá-los, mas podia desativá-los temporariamente. Socos e chutes atingiam pontos de pressão, desequilibrando-os, arremessando-os contra as paredes. Ele visou os sarcófagos abertos, onde os garras haviam se levantado. Se a substância que os mantinha vivos estava ali, talvez houvesse uma fraqueza. Ele lançou um batarangue com um sensor térmico em direção a um dos sarcófagos. A tela em seu pulso piscou. Uma leitura de temperatura extremamente baixa. Crioestase. Alfred,
Eles são vulneráveis ao frio. A substância que os reanima exige calor. Eles são mais lentos em temperaturas baixas. Batman gritou, a informação vital soando clara em meio ao caos. Entendido, Mestre Bruce. Adaptando os sistemas de ar-condicionado da Batcaverna para dispersar um gás refrigerante de emergência. Pode levar alguns minutos para chegar até o senhor. Alfred respondeu, sua voz cheia de nova urgência. Batman se lançou em direção ao altar, onde o líder da corte observava com uma fúria contida. Ele tinha que chegar até eles. O líder da corte, porém, não era indefeso. Ele ergueu as mãos e a luz esverdeada que restava na câmara pulsou violentamente. O chão tremeu e blocos de pedra começaram a se erguer das paredes, formando uma barreira entre Batman e o altar. Os garras, mesmo na fumaça, atacavam de forma incessante, seus movimentos agora mais erráticos, mas ainda perigosos. Batman utilizou seu gancho para escalar as paredes que se erguiam, correndo sobre elas como se desafiasse a gravidade. Ele desviava das lâminas, seus movimentos eram calculados e precisos. A cena se transforma novamente para a Batcaverna, onde Alfred trabalhava freneticamente no Batcomputador. Seu rosto estava tenso, mas seus olhos brilhavam com determinação. Ele manipulava os controles de um sistema de ventilação complexo que Bruce havia projetado para emergências, mas que nunca havia sido usado em tal escala. A temperatura na câmara subterrânea está caindo, Mestre Bruce, mas levará tempo para afetar todos os garras. Alfred informou, digitando comandos complexos. Ele acionou as bombas de um sistema de refrigeração secundário, projetado para armazenar amostras de gelo de meteorito. O líquido refrigerante, um gás a menos 100 graus Celsius, começou a ser bombeado para os dutos de ventilação que Alfred havia identificado como conectados à Câmara da Corte. Continue, Alfred. Preciso de mais tempo. A voz de Batman, embora distorcida pelo rádio, soava como um rugido de batalha. Alfred olhou para o monitor onde o sinal vital de Bruce piscava em vermelho, indicando estresse extremo. Mestre Bruce, seu ritmo cardíaco está preocupante. O veneno ainda está agindo e o esforço que está fazendo é sobre-humano. Você precisa recuar. Não posso, Alfred. Eles estão aqui. Todos eles. E eu vou acabar com isso. A voz de Batman estava cheia de uma raiva controlada, mas palpável. Ele sabia que estava no limite, mas a ideia de recuar era insuportável. Alfred, com um suspiro pesado, continuou a trabalhar. Ele sabia que não poderia dissuadir Bruce. Sua única opção era apoiá-lo. De volta à câmara subterrânea da corte, a fumaça começou a dissipar-se e o ar ficou visivelmente mais denso e frio. O som dos passos dos garras era mais lento, arrastado. Seus movimentos, antes fluidos, agora eram robóticos e descoordenados. Eles estavam congelando. Batman, ciente da mudança na temperatura, usou isso a seu favor. Ele se moveu rapidamente, socando os garras nos pontos vitais, onde a substância regenerativa não podia atuar tão rapidamente. Eles caíam como estátuas, seus corpos ficando rígidos e congelados. Ele chegou ao altar, onde os membros da corte se aglomeravam, suas máscaras de coruja refletindo o brilho gélido da câmara. O líder, com sua máscara ornamentada, observava Batman com uma fúria silenciosa. Você é uma anomalia, morcego! Uma aberração! O líder da corte sibilou, sua voz carregada de ódio. Não deveria ser possível. Nenhum homem poderia resistir aos nossos métodos. Eu não sou apenas um homem. Batman rosnou, seus olhos fixos no líder. Eu sou a vingança de Gotham, e vocês são o câncer que a está matando. Ele lançou um batarangue preciso que atingiu a mão do líder da corte. O líder gritou de dor, suas mãos se afastando da máscara, revelando por um instante um rosto pálido e enrugado, olhos de um azul gelado, assustadoramente velhos, mas com uma estranha vitalidade. O líder era um homem muito,
muito velho. Batman notou um pequeno dispositivo preso ao pulso do líder, parecido com o que os Garros usavam. Era o mesmo tipo de substância que os mantinha vivos. A corte também usava a substância. Eles eram imortais. Você se atreve! O líder sibilou, sua voz cheia de raiva. Mais garras, mais lentos, mas ainda em número esmagador, se aproximaram. Batman sabia que não poderia lutar contra todos eles. Ele precisava de uma estratégia. Ele usou seu gancho para subir em uma das estalactites do teto, pairando sobre a câmara. De lá, ele viu algo que os escâneres sísmicos não haviam revelado. Uma pequena abertura no teto, quase imperceptível, que parecia levar a um túnel vertical. Alfred, há uma passagem de ventilação no teto da câmara. Parece levar para fora do complexo. Preciso de um ponto de extração. Rápido. Aguarde, Mestre Bruce. Estou recalibrando o sistema de ventilação. É um duto de serviço para o exterior, mas é estreito. Você mal passaria por ele. Alfred respondeu, sua voz tensa. Enquanto Alfred trabalhava, Batman se viu novamente em combate. Os Garras, mais lentos devido ao frio, ainda eram uma ameaça. Ele precisava de uma distração maciça para se dar tempo de escapar pela passagem de ventilação. Ele jogou uma última granada de fumaça, desta vez uma versão mais potente, que liberou uma fumaça densa e irritante. Os Garras torciram, seus movimentos se tornando ainda mais descoordenados. A fumaça preencheu a câmara, cegando-os temporariamente. Batman se lançou em direção à abertura, usando seu gancho para se impulsionar para cima. Ele sentiu as garras de um garra roçarem seu tornozelo, mas ele já estava subindo. Ele se arrastou para dentro do túnel estreito, o espaço apertado quase o sufocando. Era um duto de ventilação antigo, empoeirado e cheio de teias de aranha. Ele se arrastou para cima, sentindo o ar frio e úmido vindo de cima. Mestre Bruce, a passagem está limpa. Você está a aproximadamente 300 metros de profundidade. Saída a céu aberto no topo de um dos edifícios históricos de Gotham. Alfred informou, sua voz aliviada. Batman continuou a subir, impulsionando-se com os cotovelos e joelhos. A dor em seus músculos era uma constante. Ele podia ouvir os gritos de fúria da corte abaixo dele, os sons dos Garras tentando alcançá-lo. Ele os havia frustrado. Ele havia sobrevivido. Finalmente, ele viu a luz do amanhecer. Uma luz cinzenta e fraca que se infiltrava pela abertura do duto. Ele empurrou a grade de ventilação no topo e se arrastou para fora, caindo no telhado de um prédio antigo e imponente. Ele estava livre, mas a luz do sol revelava a cicatriz em sua têmpora, a marca da coruja que a corte havia deixado. Era um lembrete físico de sua aprovação e uma prova de que a guerra estava apenas começando. Batman se levantou, seus olhos fixos no horizonte de Gotham, que começava a ser banhado pela luz do sol. A cidade parecia calma, pacífica, mas ele sabia a verdade agora. A corte das corujas estava lá, nas sombras, observando, manipulando. Ele tinha o conhecimento agora. A verdade sobre seus pais, a verdade sobre seu irmão, a verdade sobre o verdadeiro inimigo de Gotham. A corte havia cometido um erro grave ao revelá-lo. Eles o haviam subestimado. A coruja havia tentado quebrar o morcego, mas apenas o havia fortalecido. E agora, o morcego estava pronto para caçar a coruja em seus próprios ninhos. Capítulo 5. Garras do Passado, Parte 2. O nascer do sol tingia o céu de Gotham com tons cinzentos e rosados. Uma paisagem que, para qualquer outro, pareceria promissora. Mas para Batman, era um lembrete vívido da escuridão oculta sob a superfície, da rede de túneis e segredos que a Corte das Corujas havia tecido ao longo dos séculos. No telhado daquele antigo edifício, ele estava de pé, a cicatriz recém-adquirida em sua têmpora, em forma de coruja, pulsando levemente sob a pele. Era uma marca de humilhação, mas também um catalisador. A corte havia-o forçado a ver a verdade, e agora ele não podia desvê-la. O bate-computador de seu pulso, milagrosamente intacto, apitava suavemente, indicando uma chamada de Alfred. Mestre Bruce, você está seguro? Onde está?
A voz do mordomo estava carregada de alívio, mas também de uma ansiedade persistente. Estou no telhado do prédio da Old Gotham Trust. Saí pelo duto de ventilação que você identificou. Batman respondeu, sua voz rouca de exaustão, mas inabalável. Eles estão lá embaixo, Alfred, a corte, e uma legião de garras. Precisamos de um plano. Alfred suspirou. Estou enviando as coordenadas do Batmóvel. Está a 2 quarteirões de sua localização. Você precisa de cuidados médicos urgentes, Mestre Bruce. Suas leituras vitais estão perigosas. Não há tempo para descanso, Alfred. Eles me mostraram a verdade. Sobre meus pais. Sobre Thomas Jr. E eles acreditam que me quebraram. Batman rosnou, seus olhos brancos fixos no horizonte da cidade que era, ao mesmo tempo, seu lar e seu inimigo. Eu preciso voltar para a Batcaverna e preciso de acesso a tudo o que eles esconderam de mim. Tudo sobre a família Wayne, desde o início. A descida do telhado foi um ato de pura força de vontade. Cada músculo doía, cada nervo queimava com a residual do veneno da corte. Mas a fúria em seu coração era um analgésico potente. Ele chegou ao Batmóvel, que o aguardava em um beco escuro, seu motor em marcha lenta. Ele entrou na cabine, o som familiar do sistema se ativando, o recebendo. Alfred, preciso de um mergulho profundo na história da família Wayne. Registros financeiros, diários, cartas, qualquer coisa que remonta aos primeiros colonos de Gotham. Especialmente algo relacionado a Thomas Jr. Batman comandou enquanto o Batmóvel rugia pelas ruas, de volta para a Batcaverna. De volta ao santuário subterrâneo, o ambiente era mais do que um laboratório. Era um centro de comando para uma guerra em desenvolvimento. Batman se recusou a voltar para a enfermaria. Em vez disso, ele se posicionou em frente ao gigantesco Batcomputador. A luz azulada das telas projetando-se o brilho em seu rosto. Alfred, com um olhar de preocupação e resignação, começou a puxar os arquivos mais antigos e confidenciais da família Wayne. Aqueles que Bruce, em sua juventude, nunca havia se atrevido a investigar a fundo. Os primeiros Wayne chegaram a Gotham no século XVII, com os primeiros colonos holandeses. Eles eram comerciantes, construtores. Rapidamente se tornaram figuras proeminentes. Mas, desde o início, havia rumores, sussurros sobre uma sociedade secreta, uma elite que controlava os fios da cidade mesmo antes dela ser Gotham. Bruce absorvia a informação, os olhos fixos nos detalhes. Ele via nomes familiares de outras famílias fundadoras, as mesmas que a corte havia insinuado controlar. Um de seus ancestrais diretos, Alan Wayne, foi um dos principais arquitetos e financiadores da infraestrutura inicial de Gotham no século XIX. Pontes, edifícios, sistemas de esgoto. Ele estava obcecado com a ideia de criar uma cidade perfeita. Mas seus diários, Mestre Bruce, são perturbadores. Alfred abriu um arquivo de diários digitalizados. A caligrafia era elegante, mas o conteúdo era cada vez mais paranoico. Batman lia, seus olhos correndo pelas linhas. Alan Wayne escrevia sobre sombras nas paredes, sussurros da terra, o olhar das corujas que o observavam de cima. Ele falava de padrões estranhos que apareciam nos edifícios que ele construía, formas que não eram de seu projeto original. Ele parecia acreditar que a cidade tinha uma mente própria, uma vontade que o manipulava, Alfred narrou, a voz suave, mas grave. Ele mencionava ninhos subterrâneos que se espalhavam sob a cidade, locais de escuridão onde rituais eram realizados. Ele temia que a própria Gotham fosse uma prisão e que ele, sem saber, estava construindo as celas. A revelação foi um golpe. A paranoia de um ancestral era, na verdade, a verdade da corte. Eles estavam por trás da construção de Gotham, usando as fortunas das famílias mais influentes para construir sua própria fortaleza subterrânea. E então, no final de sua vida, Alan Wayne desapareceu misteriosamente. Foi declarado suicídio, mas o corpo nunca foi encontrado.
Alfred concluiu, a imagem do relatório policial da época aparecendo na tela. Os rumores falavam de um acidente na construção de uma ponte, mas nenhum de seus pertences foi recuperado, exceto por um pequeno medalhão de coruja que sua família sempre considerou um amuleto excêntrico. Bruce sentiu um frio percorrer sua espinha. A corte não apenas o estava torturando com mentiras, eles estavam revelando um padrão de seu próprio passado, uma história de intromissão e supressão que se estendia por gerações. Agora, sobre Thomas Wayne Jr., Alfred prosseguiu, a voz mais baixa, quase um lamento. Os registros oficiais são claros. Ele nasceu, foi diagnosticado com uma rara condição neurológica que o deixou frágil e mentalmente debilitado. Seus pais, seus avós, o internaram no Ginásio das Corujas, uma instituição de prestígio para crianças com necessidades especiais. Ele morreu lá, ainda criança, devido à sua condição. Alfred mostrou fotos descoloridas de Thomas Wayne Jr., uma criança com olhos grandes e escuros, um rosto pálido e frágil. A semelhança com Bruce era inegável. Mas, Alfred continuou, seus olhos fixos em Bruce. Os registros do Ginásio das Corujas são surpreendentemente escassos para uma instituição daquele porte, e as anotações médicas sobre a condição de Thomas Jr. são vagas, quase deliberadamente ambíguas. Além disso, não há registro oficial de enterro ou sepultamento. Batman sentiu o ar se rarefer nos seus pulmões. As palavras do Garra, as imagens induzidas de seu irmão sendo treinado pela corte, agora ganhavam um peso aterrorizante. Você acha que eles o roubaram, Alfred? Que ele não morreu de verdade? Bruce perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. É uma forte possibilidade, mestre Bruce. O Ginásio das Corujas, como o senhor já deve ter suspeitado, era uma fachada para as operações da corte. Eles se infiltraram nas instituições mais confiáveis de Gotham para seus próprios fins. É possível que Thomas Jr. tenha sido escolhido por sua fragilidade, sua vulnerabilidade, um experimento perfeito para criar um Garra. Alfred assentiu lentamente, a tristeza em seu rosto palpável. Se for verdade, se ele ainda estiver vivo e for um Garra, Bruce começou, a voz carregada de uma dor que ele raramente demonstrava. A ideia de seu próprio irmão, transformada em uma arma assassina por seus inimigos mais antigos, era um tormento que se somava a todas as suas cicatrizes. E o que você faria se ele fosse um de nós? Se ele tivesse sido o que seu pai nunca quis que você fosse? A voz do Garra ecoou em sua memória, a verdade se tornando uma realidade brutal. Batman fechou os olhos por um momento, a dor insuportável. Seus pais assassinados, seu irmão perdido, talvez transformado. A família Wayne, uma peça no tabuleiro da Corte das Corujas por séculos. A fúria que ele sentia era mais profunda do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. Precisamos encontrar o Ginásio das Corujas, Alfred, a verdadeira localização, e todos os registros. Se meu irmão estiver vivo, se ele foi uma das vítimas deles, eu o encontrarei, e eu o libertarei. Batman declarou, a determinação em sua voz inabalável. Alfred começou a vasculhar os arquivos, buscando referências indiretas, plantas antigas, qualquer coisa que pudesse levar à verdadeira localização da instituição. O ginásio original foi demolido há décadas, mestre Bruce. Dizem que um incêndio o destruiu, mas os arquivos indicam que antes do incêndio ele havia sido movido para um local mais remoto, discreto. A tela do bate-computador brilhou e Alfred mostrou uma série de mapas de Gotham, camadas sobrepostas de dados. A corte é especialista em ocultar seus rastros, mestre Bruce, mas eles sempre deixam uma assinatura. Há um padrão de arquitetura que se repete em seus edifícios, uma assinatura geométrica que aponta para túneis e esconderijos. Ele apontou para um conjunto de edifícios industriais abandonados nos arredores de Gotham, uma área remota e esquecida. Esses edifícios, em particular, foram construídos por uma subsidiária de uma das empresas de fachada da corte. Eles têm a assinatura, e o registro sísmico indica uma vasta rede subterrânea que se estende por baixo deles. Bruce examinou o mapa, seus olhos estreitando-se. Era um local isolado, perfeito para esconder um segredo tão sombrio.
Ele ativou o Batmóvel novamente, sua armadura pronta. Estou indo para lá, Alfred. Este é o ninho do passado. E talvez a resposta sobre Thomas Jr. Batman declarou, sua voz um rosnado decidido. Seja cauteloso, Mestre Bruce. Este lugar pode ser uma armadilha. A corte sabe que você os está caçando. Alfred alertou, a preocupação em sua voz. Eu sou o predador agora, Alfred. Eles me mostraram suas garras, agora eu vou mostrar as minhas. Batman respondeu, e o Batmóvel rugiu, o som se espalhando pela Batcaverna. Ele saiu da caverna, o veículo cortando a noite de Gotham em direção aos edifícios abandonados. A cidade, antes um inimigo invisível, agora era um campo de batalha conhecido. A corte das corujas havia manipulado os Wayne por gerações, e o que eles pensavam que era uma armadilha para Bruce, na verdade era uma chance para ele desvendar a verdade e vingar sua família. A jornada até os arredores da cidade foi rápida. Os edifícios abandonados se erguiam como fantasmas na escuridão, suas janelas quebradas parecendo olhos vazios. O ar aqui era mais frio, mais úmido e carregava o cheiro de metal enferrujado e concreto em ruínas. A área era silenciosa, desolada, um local perfeito para esconder segredos terríveis. Batman parou o Batmóvel a uma distância segura, camuflando-o nas sombras. Ele saiu do veículo, movendo-se com a precisão e a furtividade de um morcego caçando. Ele ativou seus scanners térmicos e de som, procurando por qualquer sinal de vida ou atividade. Os scanners indicavam calor residual em um dos edifícios mais altos e um som fraco de algo batendo, como um som mecânico. Não era a corte, era algo mais. Ele se aproximou do edifício, a cada passo sentindo a história macabra daquele lugar. Ele encontrou uma entrada de serviço enferrujada escondida por uma rampa de metal. A porta estava trancada, mas um simples empurrão de seu pé fez a fechadura ceder com um rangido. O interior do edifício era escuro, empoeirado, cheio de escombros e máquinas enferrujadas. Era uma antiga fábrica, abandonada por décadas. Mas no centro da fábrica havia uma abertura. Um poço circular com uma escada de metal que descia para a escuridão. O cheiro metálico e elétrico que ele havia associado aos garras e à corte era mais forte ali. Ele desceu, a luz de sua lanterna cortando a escuridão. O túnel vertical descia por centenas de metros, mais fundo do que qualquer outra estrutura subterrânea que ele havia explorado em Gotham. O ar ficava mais denso e o som do zumbido elétrico se tornava mais forte, quase um coro de murmúrios. No final da descida, ele chegou a uma câmara vasta, diferente de qualquer outra que ele havia visto. Não era uma câmara de pedra, era uma estrutura de metal e vidro, como um laboratório futurista, mas coberto por uma camada de poeira e teias de aranha. Máquinas enferrujadas e tubos complexos se estendiam por toda parte. No centro da câmara havia dezenas de tubos de vidro, como casulos, que se estendiam do chão ao teto. E dentro de cada tubo havia uma figura humana, suspensa em um líquido âmbar. Eram garras. Centenas deles. Não apenas os que ele havia enfrentado. Uma legião inteira, em animação suspensa, esperando o chamado da corte. E entre os tubos, ele viu o que parecia ser uma pequena câmara de vidro. Dentro dela, em uma cadeira, uma figura humana estava sentada, ligada a uma série de fios e tubos. O corpo era frágil, esquelético, mas havia um brilho nos olhos que o atingiu como um soco. Era Thomas Wayne Jr., vivo, mas aprisionado em algum tipo de estado de coma. A corte não apenas o havia transformado em um garra, eles o haviam usado como um experimento, uma fonte, talvez o próprio protótipo. Então você o encontrou, Bruce. Uma voz, não do garra, mas de um homem, suave e melancólica, ecoou pela câmara.
O irmão que você pensou ter perdido. De uma sombra, uma figura emergiu. Não um Garra. Um homem idoso, de cabelos grisalhos e rosto marcado, vestindo um roube de cientista. Ele tinha uma prancheta em suas mãos, e seus olhos eram frios e clínicos. Mas havia uma familiaridade em sua postura e em seu olhar. Ele era o cientista por trás da criação dos Garras, o verdadeiro monstro. "Eu sou o Dr. Simon Hurt", o homem disse, seu rosto contorcido em um sorriso cruel. "E este é o meu laboratório, onde eu aperfeiçoei a criação dos Garras, onde eu aperfeiçoei seu irmão." Bruce, o Batman, sentiu a fúria congelar em suas veias. Ele havia encontrado o ninho principal, o coração da operação. E ele havia encontrado seu irmão. A verdadeira guerra estava prestes a começar.